Então, um mês bem voltado mesmo para o tema da família, e não poderia ser diferente. Nessa manhã, nós queremos meditar na palavra do Senhor a respeito desse tema. Mas antes de começarmos, eu queria convidar você que pode a se colocar de joelhos. Se você não pode, tem algum impedimento físico, mantenha-se sentado mesmo, mas aqueles que podem, eu queria convidá-lo a se colocar de joelhos neste momento. E nós vamos levantar um clamor, uma intercessão pelas famílias. Mas nós não vamos começar pelas famílias da terra. Nós queremos que a bênção do Senhor chegue a todos os lugares, sim. Mas agora, nesse momento, eu quero convidá-lo a se colocar em atitude de oração, em atitude de busca pela sua vida, pela vida da sua família, da sua casa. E eu queria, antes de que você começasse esse momento de oração, lhe orientar em algumas coisas específicas. A família é uma criação de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. E eu gostaria que nesse momento, olhando para a Bíblia, olhando para Deus, você estivesse percebendo quais áreas na sua família hoje não refletem os princípios, os valores e a glória de Deus. Seja porque você faça parte desse processo do problema ou não, o que precisa ser ajustado. Olhe para a Bíblia, olhe para os valores do Senhor, olhe para o plano original e clame pela sua família nesse momento. Oh, Jesus. Pai bendito, Pai de amor, nós estamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Teu altar. Agora, Senhor, ouve a voz do Teu povo que te clama, Senhor. Estamos colocando as nossas casas diante do Teu altar, ó Deus. Estamos clamando ao Senhor, ó Pai. Para que faça, Senhor, algo poderoso, Senhor, nas nossas vidas. A começar na nossa casa. Nós queremos agora, Senhor, em nome de Jesus, dizer ao Senhor, ó Pai amado, que nós não queremos viver aquilo que dá para viver simplesmente. Nós queremos viver, ó Pai amado, de acordo com os Teus planos, os Teus sonhos, os Teus projetos, ó Deus. Nós queremos viver a plenitude, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, quantos desajustes, ó Pai amado, quantos casais, Senhor, em conflito, ó Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Quanta dor, ó Pai amado, quanta mágoa, quanto ressentimento, Senhor, em nome de Jesus, clamamos, cancela, Senhor, faz novo, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, muda, transforma, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aqueles, ó Deus, que estão a criar os seus filhos, a educar os seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, num tempo tão difícil, tão desafiador como esse, ó Pai, nós te clamamos em nome de Jesus. Dá sabedoria, dá firmeza, ó Pai amado, conduz, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, são tantas as áreas, ó Pai, áreas de finanças, ó Deus, que tem prejudicado o relacionamento de tantos, ó Pai. Quantos estão vivendo, Senhor, em apuros, em apertos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, livra, Senhor. Ó Deus, ensina, ó Pai amado,
Que o nosso coração se converta ao Senhor, ó Pai amado, para que a mudança comece na minha vida, Senhor, dentro da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, te clamamos, Senhor, por aqueles que estão vivendo, ó Pai. Ó Deus, situações difíceis, ó Pai amado. Ó Deus, de drogadição, ó Pai amado, de vícios, ó Deus, de prisões, ó Deus, de más condutas, em nome do Senhor Jesus. Quantas mães, quantos pais choram, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, ó Deus. Entra com o teu livramento, Senhor. Entra, Senhor, com o teu livramento. Nós clamamos em nome de Jesus. Faz uma obra, Senhor. A partir da nossa casa, a partir do nosso lar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Clamando ao Senhor, que entra com a tua intervenção, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, papai. Amém, Jesus. Glória a Deus. A primeira vez que Deus disse que não estava bom, foi quando Ele olhou para o homem e viu que não havia para o homem alguém idôneo. Eu gosto muito, os irmãos sabem das versões mais antigas. Elas são mais fiéis ao texto original no sentido da tradução das palavras, sem se preocupar, às vezes até mesmo com um entendimento amplo de quem está lendo. Ela está muito sempre ligada a palavra no original, e eu gosto muito das versões mais antigas da palavra do Senhor, ou aquelas que preservam essa identidade. Alguém, esses dias atrás, até estava me perguntando por que eu faço opção por essas versões, e muitas vezes uso menos a NTLH, que é uma versão mais comum na igreja. Na realidade, eu estava mostrando alguns textos bíblicos para essas pessoas, aonde a NTLH, ela com o intuito de facilitar a compreensão, ela faz já em alguns momentos até interpretação do texto bíblico. E a interpretação, principalmente para nós que vamos ter que ensinar a igreja, admoestar a igreja, exortar a igreja, a interpretação, ela não pode estar comprometida pelo tradutor. Então, gosto muito da NTLH para uma leitura fluida, até devocional, inspirativa, mas para preparar as palavras, uso e me valho sempre das versões anteriores. Por que estou dizendo isso? Porque uma palavra muito significativa no hebraico é usada para a criação da mulher. Quando a tradução mais original diz alguém que lhe seja idônea. E quando você vai olhar para esse texto, e quando você vai olhar para essa interpretação, o texto bíblico está dizendo, alguém que esteja à sua altura, alguém que lhe corresponda completamente. A primeira vez que Deus olhou a criação e disse, não, isso não ficou bom, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Ele então resolve criar alguém que lhe seja à altura, alguém que lhe corresponda, alguém que lhe seja idôneo, alguém que esteja de igual para igual, mesmo que com papéis diferentes, mas com a mesma dignidade humana. É assim então criada a primeira família, e família é negócio de Deus, família é franquia de Deus. Se nós tivermos que abrir uma empresa de uma grande rede, se nós quisermos um dia abrir uma empresa franqueada de alguma marca, nós vamos receber um manual. Eu fui funcionário dos Correios por um bom tempo, e uma parte do meu tempo eu trabalhei na abertura das franquias, das agências franqueadas do Correio. E havia um manual de procedimentos, não poderia cada franqueado fazer da sua maneira. Cada franqueado, não, eu acho que amarelo e azul, que são as cores do Correio, não são as que eu gosto. Até a tonalidade, até a composição da cor, do azul e do amarelo, tinham que ser obedecidos. O tamanho das letras, do símbolo, a disposição nas agências de como tudo tinha que ser organizado, estava no manual e tinha que ser cumprido se você quisesse ter uma franquia daquele negócio.
com a família não é diferente. Se queremos que nossa família dê certo, nós temos que entender que este negócio é de Deus. E que se estamos abrindo uma franqueada desse negócio de Deus, precisamos olhar para o manual e fazer como o manual manda. Senão, não vai dar certo. A maioria dos casais que nós atendemos, já são mais praticamente 30, 34 anos atendendo famílias, atendendo casais. Quando nós vamos fazer as perguntas básicas a respeito dos princípios básicos, eu não estou nem falando, vocês estão lendo Bíblia e orando juntos, nem é essa a pergunta, porque essa é o básico do básico. Mas quando nós começamos a perguntar a respeito dos princípios básicos que devem dar alicerce a uma família, você começa a perceber o desajuste. E como muitas vezes as pessoas se distanciam dos propósitos iniciais. Família é algo muito caro para Deus, é algo de muito valor para o Senhor. Olha só, o Antigo Testamento é marcado pela história de uma família, separada para ser um instrumento de Deus de bênção a todas as famílias da terra, em Abraão. O próprio Antigo Testamento que conta toda esta saga dessa família, com todos os seus acertos e desacertos. Quando a palavra do Senhor decide encerrar o Velho Testamento é encerrado com uma promessa às famílias. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, em Malaquias. O Novo Testamento, ele começa, o primeiro milagre de Jesus acontece em qual ambiente? Qual ambiente? Num casamento, bodas de Caná. Eu gosto de dizer que, sempre que vou usar esse texto, das bodas de Caná, do milagre, né, do vinho ali, do suco, da água transformada em vinho, que todo casamento precisa sempre de milagre, e é por lá que Jesus começa. Qual é o encerramento da palavra do Senhor? Como que termina o Apocalipse? Termina com uma grande festa do casamento do Cordeiro da sua noiva, a igreja do Senhor. Família está no centro do coração de Deus. Família está no centro do projeto de Deus para a humanidade. Achar que a família não será atacada, que essa família não será aviltada, que a família não será de alguma maneira perseguida nos valores deixados por Deus, é não estar atento à seriedade desse tema. Aparece em alguns momentos que até mesmo por tantas coisas erradas estarem acontecendo dentro das casas, que já virou normal, já virou comum, que é assim mesmo, que as coisas não têm como melhorar, ou, na realidade, como alguém diz, né, vai daqui, né, vai de mal para pior, vai daqui para pior. E nós não podemos nos apegar, nós não podemos nos acostumar, nós não podemos aceitar de que as famílias sejam destruídas. E como igreja, nós temos que ser um farol. A palavra de hoje à noite que o Senhor traz ao meu coração é exatamente sobre isso. Muitas vezes estamos mantendo a integridade, mas nós temos que melhorar o nosso poder de influência e de transformação no mundo. É a palavra de hoje à noite, eu não vou entrar agora. O que eu sei é que sempre que Deus vai fazer algo poderoso na face da terra, sempre que Deus está por fazer algo poderoso na terra, Ele visita uma família. Toda vez que haverá uma grande mudança, toda vez que haverá uma grande transformação, antes uma família visitada. Foi assim, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ali Abraão é visitado, aquela família é visitada, a família de Ló é visitada. Antes do dilúvio, uma família é visitada, a família de Noé é visitada. Antes do povo ser liberto da escravidão do Egito, a família de Joquebede é visitada, a família de Moisés é visitada. Quando o Senhor decide salvar a humanidade, através do sacrifício do seu filho, uma família, um casal é visitado, Maria e José são visitados.
Toda vez que há uma grande movimentação dos céus para intervir na história humana, Deus começa por uma família. Não é possível que esse não seja um assunto tão sério para que a gente não se dedique a ele. Você concorda comigo, sim ou não? Família é coisa séria, nós temos que cuidar com muito zelo, porque haverá ataques o tempo todo. Ataque aos nossos filhos. Ataque aos nossos filhos. De igual modo, a Bíblia mostra que antes de haver algum processo muito firme de libertação, de avivamento, crianças são atacadas. O povo, havia chegado o tempo do povo deixar o Egito. Qual é a ordem de Faraó? Qual é a ordem de Faraó quando ele sente que há um grande clima, né, que o povo está muito volumoso? O que Faraó manda fazer? Matem os meninos, matem os bebês. Quando Jesus está chegando ao mundo, que Herodes percebe o movimento que está sendo feito de um menino que vai ser o rei, o que ele manda fazer? Matem os meninos. Eu quero crer que a gente está à beira de um grande avivamento, porque o inferno está mobilizado dizendo: matem os meninos. Fala para os meninos que eles não são meninos, fala para as meninas que elas não são meninas, fala que eles não são bem assim, matem essa geração. Então eu creio que nós estamos, se nos levantarmos, se nos posicionarmos, prestes de um grande avivamento, porque há uma perseguição do inferno contra esta geração, e nós, em nome do Senhor Jesus, não vamos ver os nossos filhos vivendo menos do que nós vivemos. Nós vamos impulsionar essa geração para viver um grande avivamento da parte do Senhor. Amém? Talvez você sonhe com isso. Talvez você esteja na vida cristã inteira esperando aquele grande mover do avivamento. Eu aprendi sobre avivamento com meus 14 anos de idade. Eu já vivi muitos tempos de muita efusão do Espírito, em vários períodos. Eu vi acontecendo muita coisa interessante na vida da igreja, mas ainda no meu coração há um anseio. Senhor, parece que a bolha ainda não estourou, aquilo que a gente deseja ver mesmo. A palavra que Deus deu ao meu coração foi essa: você está preparando os seus filhos para o grande avivamento que eu vou enviar sobre a terra, porque a geração deles receberá dessa parte, em nome de Jesus. Por que família é importante? Por que família é importante? Para que serve a família? Em primeiro lugar, anote aí se você costuma anotar. A família é abrigo em meio às tempestades. Repita comigo: a família é um abrigo em meio às tempestades. A palavra do Senhor em Provérbios 14, 26, no temor do Senhor há firme confiança, e os filhos terão um lugar de refúgio. No temor do Senhor, Provérbios 14, 26, há firme confiança, e os filhos terão um lugar de refúgio. Há várias tempestades pelas quais uma família pode passar. As tempestades provocadas por mudanças. Às vezes são mudanças que nós planejamos, às vezes são mudanças que nós não planejamos. São momentos de conflito, são momentos em que as coisas ficam tensas, as coisas saem do lugar. Muitas vezes os nossos filhos já têm ali relacionamentos, nós já temos relacionamentos, as coisas vão mudar na nossa vida. Em alguns instantes, mudanças podem ser, na realidade, uma bênção. E elas se configuram tantas vezes em bênção, mas a época da mudança não é um período fácil. São novas adaptações, são novos temores, também são novas expectativas do que está por acontecer. Fracassos são tempestades também. Quantas vezes planejamos, e em algum momento nos sentimos fracassados em algo na nossa vida. Algum tempo atrás, vou tentar lembrar, a oração que a pessoa estava tentando fazer a Deus, e ele dizia assim: Senhor, eu não quero ser como Noé, que salvou a sua família, mas teve que perder a humanidade. Perdeu o mundo inteiro.
Também não quero ser como Davi, que ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Eu quero, Senhor, manter a minha família salva e salvar o mundo inteiro também. Muitas vezes, em alguma coisa, nós podemos nos sentir fracassados. Mas eu te digo, se eu tivesse que escolher um fracasso, eu escolheria o fracasso de Noé. Porque deve ser tão doloroso conquistar tantas coisas na vida e ver a família escapando pelos dedos, filhos sem temor ao Senhor. Muitas vezes fizemos planos. Eu quero chegar em tal idade, conquistando isso, conquistando aquilo. Eu quero estar nesse ponto quando eu chegar lá, e muitas vezes pode ser que não estejamos naquele ponto. Mas o maior de todos os fracassos que possamos cometer coletivo é o fracasso de perder a nossa própria casa. Eu estava comentando com a Su essa semana, de que nós estamos vivendo uma geração que tem muitas experiências para contar de como foi na sua época, como era ir na igreja na sua época, como era ser jovem na sua época, e eu estava me lembrando de que a gente, como adolescentes, a gente mesmo alugava um ônibus lá, não sei como que isso era feito, hoje não teria nem condições. A gente alugava um ônibus e um motorista, que era um motorista da igreja, o irmão Isaías, o único adulto no meio de adolescentes, e a gente ia para as cidades próximas a Campo Grande, onde eu morava, para fazer evangelismo. E eu estava lembrando das histórias da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude na igreja. Mas nós estamos vendo uma geração que viveu grandes coisas com o Senhor, que tem boas memórias com o Senhor, mas não está esforçada em conduzir os filhos nesse processo. Eu admiro, num solzão desses, que a gente tem aqui, uma baita de uma praia ali a menos de 1 quilômetro, e você vir e trazer o seu filho na BD. Palmas para você. Palmas para você. Eu falo, graças a Deus, o Senhor só me trouxe para cá depois que eu estava consolidado. Palmas para você, que prioriza, que faz com que os seus filhos possam ter e trilhar o caminho que um dia você conheceu. Não é fácil. É mais fácil achar que nós estamos cansados, que nós estamos esgotados, que a nossa semana foi tumultuada, que pelo menos no domingo de manhã eu vou tirar para mim, queridos, domingo de manhã não vai salvar ninguém, não tem o poder de salvar ninguém, mas tem uma poderosa ação de colocar no caminho da salvação aqueles que um dia vão se encontrar com Jesus Cristo. É aqui. É ensinando os caminhos do Senhor, é colocando os pés dos seus filhos firmes na presença do Senhor. Quantos, isso é uma síndrome muito dos jovens casados, que tem uma certa independência, vem os primeiros filhos, e aí não conseguem fazer daquela rotina. Pessoas que tiveram experiências extraordinárias, mas que estão fracassando em ensinar a próxima geração. Rejeição e traumas são tempestades. Muitas vezes, famílias são submetidas às tempestades dos traumas, são eles diversos. Muitas vezes abusos, muitas vezes agressões, desvios, traições. São tantos traumas que podem ferir o coração de alguém na família. Eu sempre digo que as maiores bênçãos, as maiores vitórias que Deus trouxe sobre a humanidade vieram de uma família. Mas também as maiores tragédias acontecem dentro de uma família. Na sua opinião, qual foi o maior assassino mundial? Alguém pode arriscar um nome? Qual foi o maior de todos os assassinos mundiais? Hitler? Oi? Lenin, Stalin, esse pessoal, que matou bastante também. Alguém? Mao Tse? Mao Tse, alguém disse. Mas o maior de todos os assassinos está registrado na Bíblia, foi Caim. Com um golpe só ele matou 1/4, 25% da população mundial. 25% da população mundial
foi morto por Caim, o maior assassino. Ninguém conseguiu bater esse recorde, Luciano. Ninguém. Só tinham 4 pessoas. Na época só tinham 4 pessoas. Ele matou 25%. Não é isso mesmo? A conta está certa? Que tragédia. Dentro de uma casa. Os irmãos de José. Temos tantas histórias. Uma das coisas lindas na Bíblia, eu sempre falo, é que ela não esconde a saga, os defeitos, os problemas que esta família enfrentou. Essa família que foi chamada para ser a família bênção, a abençoadora de todas as famílias da terra. O quão ela sofreu incesto, morte, traição. Muitas vezes acontece dentro da família. E quando ela, que é para ser esse lugar de abrigo, se torna essa referência de dor, como é difícil. Quantas pessoas ainda, já na sua maturidade, estão carregando, queridos, isso a gente trabalha diariamente com isso. Pessoas de 30, 40, 50, 60 anos ou mais, carregando as dores do lugar que deveria servir de refúgio, mas que serviu em algum momento de tragédia. A gente sempre teve muito zelo. Da onde os nossos filhos sairiam, sabe aquela difícil decisão, vou deixar meu filho ir ou não, para quem nós traríamos para dentro de casa, porque nós entendemos que quando falhamos em ser essa cerca de proteção como família, os traumas são traumas para a vida toda, se não for a intervenção do sangue e do poder do nome de Cristo Jesus. Segundo lugar, a família é importante porque ela é um centro de aprendizado para a vida. É óbvio que existem alguns casos em que isso não pode, questão física mesmo, questão de impossibilidade física. Mas a gente costuma dizer que quando a gente se ama, a gente tem um filho. E a gente tem o primeiro filho porque se ama muito. Mas eu gosto sempre de dizer, a gente sempre tem um segundo filho, porque ama muito o primeiro filho. E o melhor presente que a gente pode dar para um filho é um irmão. É o melhor presente que possa ser dado para um filho, é lhe dar um irmão. O irmão vai deixar a sua casca grossa. O irmão vai falar todos os seus defeitos assim na cara. Ele não vai aliviar com você. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Irmão alivia, gente? Irmão alivia? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Um almoço familiar é uma escola. Se você sobreviveu aos almoços da sua casa, você está pronto para qualquer tipo de bullying. Porque ali ninguém amacia. Mas não só isso, lá nós aprendemos realmente sobre relacionamentos, sobre ceder, é o tempo todo, né? É muito legal, porque todos eles são bem diferentes uns dos outros. A gente planejou para ter 2 filhos, né, inicialmente, como era muito da nossa geração, mas eu sempre quis ter mais do que 2 filhos, e eu fui... Literalmente, eu dei um golpe da barriga na Su, né? Segurei as pontas até que ela ficou grávida da Paola. E eu falo sempre, né, que quando a Paola... eu cheguei com a Paola em casa, nos meus braços, né? Ela é a nossa última filha, a caçula. Eu tive aquele sentimento, agora a família está completa. E eu costumo sempre dizer, um filho muda tudo na sua vida. O segundo filho... muda, mas nem tanto. E o terceiro muda tudo outra vez. Porque são adaptações. Quando a Paola chegou, os 2 que haviam nascido muito próximo, eles já eram uma gangue, né? Eles já eram uma gangue formada. Então, eles tiveram que aprender a se adaptar. Um modelo muito diferente, uma idade diferente, um jeito diferente. Os relacionamentos, eles são afiados. E podem ser feitos isso de maneira positiva dentro de uma casa. É por isso que sempre há uma correção, é por isso que sempre há, não faça isso, faz daquele jeito. É por isso, né, que a gente vai aprendendo. Por exemplo,
Eu não lembrava disso na minha adolescência, mas agora eu lembro que assim, vai lavar a louça, já vou, queridos, é de agora até a eternidade. Né? Não é já vou, estou indo, não é? Já vou é uma coisa muito aberta, não é mesmo? A gente vai na linguagem do outro, no jeito do outro, aquele que é mais responsável, aquele que se encosta, né, no outro e sabe que de uma hora para outra o outro vai acabar fazendo o mesmo, cada um no seu temperamento, cada um da sua forma. Isso é uma grande lição para os próximos e mais complexos relacionamentos que você terá à sua frente. É um aprendizado para a vida em termos de caráter. Porque caráter é a soma da nossa personalidade, do nosso temperamento, das nossas experiências e das nossas escolhas. O caráter é formado por aquilo que é intrínseco a você, por aquilo que é o seu jeito mesmo, a maneira como você nasceu, pelas suas experiências de vida, pelo meio que te influenciou, mas também pelas escolhas que você vai fazer. A família é um ambiente que pode ajudar muito, mas ela não vai fazer tudo em relação ao seu caráter. Mas uma boa família, ela vai te dar boa base. Não significa que isso é garantia de que você terá um caráter íntegro. Vai depender sempre no final das escolhas que você fizer. Mas é a família que vai trazer valores que vão balizar as suas escolhas. O pai faz notória a sua verdade aos seus filhos. Isaías 38, 19. O pai faz notória a sua verdade aos seus filhos. Sabe o que isso significa? É uma frase que você ouve muito. O exemplo arrasta. Porque não existe lugar na família para discurso vazio. Você me vê pregar nessa manhã aqui, você diz, uau, você é o cara. Você está pregando, está falando da família. Mas é lá em casa que é o test drive. É lá que eles sabem quem é o Eli de verdade. Alguém me perguntou, pastor, se fosse hoje convidado aí para pregar aí para umas 3.000 pessoas, você tremeria nas pernas? Eu falei assim, olha, até 3, 4.000 pessoas eu já fiz o teste, não tremi. Mas tem um público que me faz tremer. São 4 pessoas. Suene, Pietra, Pedro e Paola. Quando eu tenho que pregar na frente desses 4, minha perna treme. Porque eles sabem quem eu sou. Eles sabem o que é conversa fiada e o que é verdade na minha vida. Os valores são transferidos pelos ensinamentos verbais, mas são transferidos muito mais por aquilo que você faz dia a dia. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz, estas palavras as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Está dizendo, o texto interpretado está dizendo, muito menos de ficar falando o tempo todo o texto bíblico, e ele está falando muito mais em continuidade. Vai falar o tempo todo, sentado, andando, deitando, levantando. Ele está dizendo o quê? De exemplo. Ele está dizendo dos valores que nós vamos transferir aos nossos filhos. E o que é que eu estou transferindo de maneira intencional para os meus filhos? O que é exatamente que eu estou ensinando os meus filhos a viverem? A família é também, por fim, o lugar de aprendizagem ao serviço e ao amor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15, numa versão mais ampliada diz, vocês conhecem Estéfanes e sua família. Eles foram os primeiros cristãos convertidos na Caia e têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Ainda em Atos 16, 34, e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Maior bênção que a gente pode deixar de legado, estamos falando há tanto tempo de legado.
o nosso legado coletivo como família será o quê? O que nós vamos entregar ao mundo? Que tipo de geração nós vamos entregar ao mundo, queridos? Quais são os valores? Em casa a gente fala de política, em casa a gente comenta as coisas de internet, eles são, né, os catalisadores, eles que trazem as notícias, as informações. Em casa, raramente você vai ouvir a frase, não, não fala disso. Nós vamos a fundo naquilo que muitas vezes é inconveniente. Eu não sei se eu faria isso hoje, mas nós fizemos opção com os nossos filhos de eles não estudarem em escolas evangélicas. Foi uma opção que nós fizemos. Eu não sei se eu faria essa mesma opção hoje. Mas quando nós fizemos a opção de nossos filhos estudarem em escolas seculares, foi com um propósito. Nós queríamos trazer para a nossa mesa as dificuldades de lidar com as perguntas que eles trariam. Por exemplo, Páscoa. Minha geração ela era mais rigorosa. Por causa de alguns princípios, de alguns preceitos. Minha geração, ela... você falar em coelhinho de Páscoa e até ovo de Páscoa na igreja era uma coisa assim delicada. Hoje, quando a gente abre rede social, é uma coisa complicada, né? A gente era mais rigoroso. Por quê? É porque não pode ter a fantasia, essas coisas, isso é tão prejudicial. Mas porque havia uma crença muito clara de que nós precisávamos usar a Páscoa para reafirmar Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que veio, que morreu, que ressuscitou. Então, a gente sempre foi muito firme nisso. Então, numa geração mais complacente. Papai Noel, Deus me livre, se aparecesse numa peça de teatro da igreja, era um escândalo. Você tinha que explicar por que o Papai Noel apareceu ali, era um contexto, não sei das quantas e tudo mais. Festa junina, excluído na próxima assembleia da igreja. Sim ou não? E a gente vai afrouxando. E aí existe o perigo do legalismo pelo legalismo. E existe o porquê nós estamos fazendo ou permitindo que as coisas sejam feitas. Se nós estamos permitindo porque nós cremos que queremos invadir e transformar a cultura, uau, que eu acho que não é o caso. Se nós estamos permitindo só porque a gente não quer discutir esse assunto, cansa, é difícil educar, então está muito errado. Quando os nossos filhos foram para escolas seculares, nós tínhamos que ter, com certeza, as discussões do que eles fariam nas festas juninas da escola, na Páscoa. Um dia nós fomos chamados pelos professores, num conselho de classe, e a professora trouxe a reclamação de uma família, e eles estavam reclamando da Pietra, porque a Pietra contou para o coleguinha que não existia coelho da Páscoa, e lá na casa dele eles faziam tudo aqueles negócios das pegadas, né? Até achar os ovos, aquela coisa toda, né? De quem gosta aí dessa parte lúdica e não sei o quê. E ela chegou na cara e disse, não, não, isso é mentira, não existe ovo de Páscoa não, seu pai que compra, não existe esse coelhinho, não existe nada. Daí, quando a Pietra foi confrontada, como você fala isso para o seu coleguinha? Ela disse, eu sou evangélica. Porque nós tínhamos que conversar sobre Páscoa em casa. A gente tinha que dar resposta. Por que eles não participavam da festa junina? Talvez para muitos a festa junina é só uma festa junina mesmo. Mas há um princípio ali, né? Os santos, todas as coisas, aquilo que nós divergimos em fé. E por que a gente não estava aprovando? Nós tivemos que, como pais, nos posicionar na escola. Porque na época da festa junina, você que tem filho lá na escola sabe disso. O seu filho que não participa fica ali, isolado. E nós tivemos que ir lá na direção.
dizer o seguinte: não, nós queremos que nossos filhos tenham uma atividade digna, enquanto os outros estão fazendo uma atividade que vale a pena. E pode ensinar para eles sobre folclore, não tem problema nenhum, mas nós queremos que eles tenham a oportunidade de se sentirem dignos e não excluídos nessas épocas. Então todos esses conflitos vieram para a nossa mesa, porque a gente entende que ali é o lugar de prepará-los para transformar o mundo. É ali o lugar onde eles vão ter valores, para lá na frente sustentar a sua fé, porque eles não vão viver debaixo da minha fé e das minhas crenças. Então, a gente entendia que eles precisavam ser expostos, para que como família, a gente tivesse tempo de instrução, para que eles tivessem lá na frente a maneira, o modo e as respostas deles para os conflitos que eles vão enfrentar. Porque a gente tinha algo muito claro na nossa mente: nós não vamos preparar nossos filhos para serem obedientes. Filho obediente é bom até 18 anos, 19 anos, enquanto está em casa, para ficar mais fácil. Mas você não quer pegar o seu filho casado, né? Imagina você apresentando para o seu amigo, seu filho casado. Esse aqui é meu filhão, você precisa ver como que ele é obediente. É isso que você quer dizer do seu filho? Nós queremos filhos responsáveis. Eles nem sempre acertaram, como nem sempre nós acertamos. Em alguns momentos fazem escolhas erradas. Mas é em casa que a gente confronta, que a gente acolhe, que a gente diz: nós estamos com vocês, inclusive nos erros, mas isso não está certo. E nós não exigimos dele: façam isso porque vocês são filhos do pastor. Façam isso porque vocês são o Pedro, a Pietra, a Paola, porque vocês têm experiência com Deus. É assim que precisa ser. Família, esse grande centro de aprendizagem, onde a gente aprende a servir e amar a Deus. Precisamos lutar pelas nossas famílias. Você pode fechar os seus olhos. Faça 3 perguntas nesse momento. A primeira: minha família tem sido um lugar de refúgio? Eu, como sacerdote, minha esposa se sente protegida, amada, cuidada? A esposa pode fazer a mesma pergunta. Eu acolho as ansiedades, os desejos do meu marido. Ele se sente acolhido em casa. Meus filhos sentem que ali é o lugar de refúgio. Ali eles podem expressar quem são, ali eles podem chorar o que for, ali eles podem sentir o medo que têm, ali eles podem se sentir acolhidos, eles são protegidos. Eles estão nesse ambiente de proteção, nós cuidamos desse ambiente de proteção. Podem vir as tempestades, o Senhor tem nos dado esta arca de acolhimento. O Senhor tem nos dado, da nossa família, essa arca, para que a gente seja abrigado no meio da tempestade. Minha casa tem sido um centro de aprendizagem para a vida. Eles estão levando valores, eles estão adquirindo tesouros morais, para que possam enfrentar na sua geração as suas dificuldades. Eles estão recebendo palavra de Deus, eles estão recebendo o conceito de Deus. Ou é só bronca, ou é só discussão, ou é dedo na cara, como é? Ou é um lugar de aprendizagem mesmo? A melhor escola, a minha casa. Meus filhos, por fim, a terceira pergunta: estão aprendendo a amar a Deus e a servi-lo, para que possam transformar o mundo? Estou conseguindo ser eficiente nisso? Nós estamos discipulando. Fala-se tanto em discipulado. Eu entendo o discipulado para aquela pessoa que veio perdida, mas eu não consigo entender como eu tenho que discipular o seu filho. Eu não consigo entender isso. Eu sei que eu posso, como igreja, dar ferramentas, ajudar o ministério infantil, de adolescentes, que seja seu parceiro nisso, mas nós somos os maiores discipuladores dos nossos filhos. Não podemos abrir mão disso, é um privilégio. Que tipo de evangelho nós estamos passando para frente? Pai, nos ajuda.
a sermos família que reflete a tua glória, Deus. Ajuda-nos a ser família, ó Pai amado. Ó Deus, que expresse os teus valores, os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém, papai.